Estádio lotado, invasão na hora da comemoração do gol, golzinho chorado, fumaça para tudo que é lado, muita loucura, briga. Eu estou falando da Libertadores? Não. Libertadores ainda não voltou. Estou falando da semifinal da Copa da Sérvia. Seja bem-vindo, esse é mais um vídeo da X1 Sports. Programa Rodada X, episódio de número 8, dia 11 de junho do ano de 2020. Hoje vamos falar aí sobre a volta de alguns países ao futebol e também sobre os resultados do meio da semana e vamos fazer as previsões para os jogos de fim de semana. Começando então pelos resultados aí do meio da semana, nós tivemos pela Pokal na terça-feira, Bayer Leverkusen e Saarbrücken, ou melhor, o Saarbrücken recebeu o Bayer Leverkusen em casa e não deu para o Saarbrücken, né? Muita gente estava torcendo pela zebrinha, o Saarbrücken fez uma campanha brilhante na Pokal esse ano, mas realmente a diferença técnica, aquilo que eu já tinha dito no vídeo anterior, não tinha como, né? O Saarbrücken lá na quarta divisão, brigando para jogar a Liga, né? Mas realmente o Bayer Leverkusen tem um plantel muito melhor e foi foi em ritmo de treino o jogo, né? Foi 3-0, o Bayer não levou susto nenhum, jogou como quis e se classificou para a final da Pokal. Lógico que a gente fica meio triste porque o Saarbrücken a gente queria ter visto, né? Talvez era a chance da torcida receber um grande jogo em casa. Para quem assistiu o jogo viu, o estádio deles é pequenininho, bem acanhado, mas fica aí na memória a bela campanha que o Saarbrücken fez, tá certo? O Bayer Leverkusen não tem nada a ver com isso, fez o trabalho dele e agora está na final da Pokal, tá certo? No jogo da quarta-feira, nós tivemos aí o Bayern de Munique recebendo o Eintracht Frankfurt, e aí o que todo mundo pensou que seria mais um baile do Bayern de Munique, na verdade não foi bem isso. Tivemos aí um segundo tempo bem equilibrado e o Bayern, olha só, tomando pressão do Frankfurt. Nesse jogo aí, eu tinha colocado o jogo para pelo menos 2 gols, tivemos 3, então ticket positivo para gols e também para escanteios, né? 8 escanteios aí no total do jogo. E, bom, agora teremos a final entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Quem será que leva? Munique vai favorito, né? Não precisa nem falar muito. Vamos mudar de país agora, vamos para Portugal, onde o Porto finalmente venceu a primeira na volta do futebol. Mas foi apertadinho, foi 1-0 em cima do Marítimo. Me quebrou, porque eu tinha colocado 2 gols pelo menos para esse jogo. Mas tudo bem, o Porto fez o dele, ganhei nos escanteios, mas foi ali, viu? Quase que não ganha, teve poucas oportunidades de gols, mas o Porto pelo menos ganhou, foi para 63 pontos e conseguiu se desvincular do Benfica, porque o Benfica, um pouco antes, empatou. Olha a fase do Benfica, que situação, hein? Primeiro, o Benfica me empata com o Tondela e quando a gente não acha que pode ficar pior, ele vai lá e empata com o Portimonense. Só que tem um detalhe, ele estava ganhando por 2-0 do Portimonense e tomou um empate do Portimonense. Tá? O Portimonense é um time que não ganhava um jogo desde o ano passado, ganhou na última rodada do Gil Vicente, né? Mas é um time muito ruim e realmente o Benfica volta numa draga danada e se não melhorar aí, talvez vai dar adeus à disputa do campeonato esse ano, porque o Porto já abriu 2 pontos à frente, o Benfica está com 61, o Porto agora com 63 e sei não, hein? O Benfica aí que não abra os olhos nas próximas rodadas, porque senão pode deixar o Porto disparar, apesar que o Porto também não está fazendo muita força, né? Mas enfim. Então o campeonato português aí está fazendo a tristeza de muito apostador que trabalha com back, né? Mas vamos lá. Outro jogo aí, saindo de Portugal, indo para a Hungria. Nesse jogo da Hungria eu tinha falado que o Ferencvárosi ia fazer mais 2 gols, né? Ia fazer mais do que um gol, o que não é comum. Fez, mas só que o jogo acabou empatado para minha surpresa, né? Então,
ok, eu tirei um ticket positivo nos gols e também nos escanteios, mas realmente eu não esperava que o Ferencváros fosse empatar com o PASC, que é um time aí que também está lá embaixo para brigar para não ser rebaixado. Mas tudo bem, eu consegui o meu green aí nesse jogo, tá certo? Um outro jogo que eu só observei, eu não fiz esse jogo, tudo bem, eu fiz uma entrada em escanteios lá, ganhei uma graninha, mas, como falei, não gosto muito de La Liga, só estava observando mesmo, porque, como falei, é a volta do futebol espanhol. E Sevilha ganhou do Betis por 2-0 e ganhou também bem, né? Pressionou o Betis desde o começo. No clássico lá de Sevilha não deu chances para o Betis, então o Sevilha volta bem aí do recesso do futebol lá na Espanha, né? Foi engraçado que nós pudemos, quem assistiu o jogo viu que eles colocaram uma torcida virtual lá pro computador, sei lá que aquilo, ficou bem estranho, mas foi algo bem diferente. Muito bem. Agora, o jogo que me quebrou foi o Cartaginés e Guadalupe. Eu realmente, isso pela Liga Promérica, né, indo para Costa Rica, eu realmente achava que nós teríamos pelo menos 2 gols nesse jogo, então eu tomei um head aí bonito. O Cartaginés e o Guadalupe, para quem não sabe, eles estavam brigando pela última vaga para o playoff da Liga Promérica, né? Faltava uma vaga, o Cartaginés estava em quarto, o Guadalupe em quinto, 34 a 32 pontos, o Cartaginés com a vantagem, né, de segurar um empate, e o Cartaginés fez isso, segurou o jogo, trancou o jogo, que eu pelo menos, eu não lembro de ter acompanhado um jogo o Cartaginés jogando dessa forma. Eu sei que ele não é um time muito agressivo, mas não tão defensivo igual esse jogo. O Guadalupe propôs o jogo, foi para cima, mas o Cartaginés jogou trancado, não deu muita chance para o Guadalupe. Quase a tática do Cartaginés dá errado, porque no finalzinho ali tivemos um escanteio que o Guadalupe teve um gol anulado, né? Por falta no escanteio, mas o jogo acabou 0-0, o Cartaginés pegou a quarta vaga e está classificado aí para as semifinais da Liga Promérica. Não deu para o Guadalupe dessa vez, né? E eu fiquei no red, porque não tive gol nesse jogo. Como não faço escanteio, também fiquei sem gols, sem escanteio, prejuízo total para mim. Agora vamos ao jogão da rodada. Era para Costa Rica ter sido um jogão, mas o jogão acabou sendo na Sérvia. Então, a semifinal insana entre o Partizan e o Estrela Vermelha, onde nós tivemos de tudo. Um jogo que faria qualquer jornalista, por exemplo, do Globoesporte.com, do Sport TV, ficar de cabelo em pé. Porque lá nós tivemos de tudo o que não é recomendado para esses tempos atuais. Estádio lotado, pessoal se abraçando, muita loucura, briga de jogadores em campo, uma rivalidade assim que me inspirou a fazer uma nova série que eu vou começar a postar uns vídeos aí sobre rivalidades no futebol, saindo um pouco desses núcleos mais conhecidos, né? Mas foi um jogo assim que o Partizan no primeiro tempo surpreendeu, porque o Estrela Vermelha era favorito para esse jogo. O Estrela Vermelha tomou um sufoco na primeira parte do jogo, depois do meio para o final do segundo tempo deu uma equilibrada, mas aquele jogo estava insano, cara. Você tinha o cara arremessando sinalizador enquanto o goleiro estava sendo atendido no campo, os caras tacavam coisa na cabeça do jogador na hora que ele ia bater escanteio. Cara, é uma coisa surreal que a gente vê em Libertadores. Você viu tudo num jogo só. Quem assistiu esse jogo viu tudo num jogo só lá na Sérvia, tá? Então, o jogo no segundo tempo, ele voltou mais para o Estrela Vermelha, que veio pressionando, buscando um resultado, e o Partizan no contra-ataque fez um gol assim, um gol épico, né? Que a torcida invadiu o campo para comemorar, não o campo, né? Mas a parte de trás ali do gol do Estrela Vermelha. Então foi uma festa meio bem insana, bem louca mesmo. E depois o Estrela Vermelha pressionou, o Partizan tentou sair no contra-ataque, mas não deu. O Partizan se classificou, né, com um mérito, um jogo épico. Eu acho que foi o melhor jogo que eu vi desde a volta aí do futebol, né? Até me marcou bastante esse gol, não só pela loucura do futebol raiz, né?
mas pela emoção do jogo mesmo, foi um jogo bem interessante de se ver, foi um jogo bom de acompanhar. Eu já tinha previsto que nós teríamos pouquíssimos gols nesse jogo, eu só lancei um e trabalhei escanteios, então tive um green aí 2 vezes, tanto para escanteio quanto para gols, e o Partizan levou a melhor. Eu achava que o Estrela Vermelha ia ganhar, mas não foi dessa vez que o Estrela ganhou do Partizan. Então esses foram os jogos do meio de semana, e agora eu vou falar sobre os jogos do fim de semana, tá? Vamos lá. Começando então pela volta da Itália ao futebol. Então, sexta-feira, dia 12, nós teremos aí o jogo entre Juventus e Milan. Eu não vou dar entrada ainda nesses jogos, eu vou apenas observar. Na teoria, Juventus favorito contra o Milan, joga em casa, né? Juventus é um time melhor. O Milan estava vindo numa crescente antes da parada, né? Agora não sei como que o Milan vai estar aí, então é um jogo que eu vou observar. De repente eu posso entrar com escanteios igual fiz no jogo do Sevilla, já que estou assistindo mesmo, de repente faço uma entrada ali para escanteios na hora, mas eu não arrisco aí um back, ou não arrisco aí gols, porque realmente eu não sei como esses times vão voltar, tá? No sábado nós temos aí Napoli e Inter, pela lógica, Inter favorita contra o Napoli, mas, como falei, tá todo mundo voltando ainda, então também só vou observar essa partida aí, não vou dar entradas, ok? Indo agora para a Vyschaï Liga, nós temos aí no sábado um jogo interessante, Torpedo Zhodino e Dinamo Brest. O Dinamo engatou uma sequência boa, ganhou o derby contra o Hulk, ganhou o último jogo contra o Minsk, foi de pouquinho, mas ganhou, e vai pegar o instável Torpedo, né? O Torpedo está lá em terceiro com 22 pontos, o Dinamo Brest pode empatar esses 22 pontos se ele ganhar essa partida, ele está em quinto, mas o Dinamo parece que depois daquele jogo da final da Copa de Belarus, ele melhorou bastante. Na verdade, naquele jogo ele já jogou bem, né? É que ele deu azar naquele último lance da prorrogação que o Bat foi lá e fez o gol. Mas o Dinamo tem evoluído bastante, eu acredito aí que o Dinamo vai ter uma arrancada interessante para as próximas rodadas. O jogo para gols, tá? Pelo menos 2 gols nesse jogo aí, mais 8 escanteios, pelo histórico dos dois, pela forma com que eles jogam, né? Mas eu não entro como favorito aí, porque se o Torpedo tiver num dia inspirado e jogar bem, pode ser que ele ganhe, mas hoje eu acho que o momento está um pouco melhor para o Dinamo, tá certo? Veremos depois na segunda-feira aí como que foi esse jogo. O outro jogo da Vyschaï que eu vou trabalhar vai ser o Bat Borisov e o Shakhtar. Por que esse jogo? Porque o Bat líder, com 26 pontos, ele veio de 8 vitórias consecutivas e empatou o último jogo contra o Vitebsk, no qual ele estava ganhando, deixou o Vitebsk empatar, cara. Um time bem mais ou menos, né? Mas interrompeu essa sequência de 8 vitórias aí que o Bat estava passeando na Vyschaï. Nesse meio tempo teve aí o título também da Taça de Belarus, né? Do outro lado, um time muito interessante, o Shakhtar, ele começou, veio numa arrancada, ele está invicto a 8 jogos, tá certo? Ou seja, desses 8 jogos, ele ganhou 7 e empatou apenas 1, tá? São 4 vitórias consecutivas, ele já está na segunda colocação com 24 pontos, lembrando que o Bat está em primeiro com 26 e ele já está em segundo com 24, ou seja, subiu numa arrancada bem interessante nessas 4 últimas rodadas aí. E não sei não, tem cara de ser um jogão interessante, pela forma que os dois jogam, acredito que nós teremos aí mais 2 gols, provavelmente também por volta aí entre 9 e 10 escanteios nessa partida, espero que seja assim, tá? Favoritismo, lógico que o Bat sempre entra como favorito, tá? Mas acredito que esse jogo aí vai ser um pouco mais difícil do que o Bat está acostumado, se ele jogar igual jogou o Vitebsk e 10 passos, o Shakhtar vai lá e vai fazer o gol, tá? Então, vamos ver aí que vai ser o jogo mais interessante dessa rodada na Vyschaï, junto com o jogo do Torpedo e do Dinamo, tá certo? Podemos ter mudanças aí no topo da tabela. Vamos lá para os jogos da K-League na Coreia. Eu separei um jogo para fazer esse fim de semana do Jeonbuk e o Incheon,
Jeonbuk primeiro, Incheon último. Aquele jogo que todo mundo adora fazer, aquele back pré-live. Toma muito cuidado com esse jogo, tá? Com o Incheon, o Jeonbuk, ele perdeu do Gangwon, né? De forma bizonha. Gangwon era o último naquela rodada. E então o Jeonbuk ganhou bem do FC Seul na última rodada por 4-1, né? O Incheon, ele empatou os 2 primeiros jogos, perdeu 3 jogos seguidos, então o Incheon tá bem mal das pernas. Esse jogo aí eu vou sair com 1 gol, né? E 4 escanteios, tá certo? O Jeonbuk, obviamente favorito, mas vá com calma. O Jeonbuk, se tiver um jogadorzinho expulso, se tiver chovendo, o Jeonbuk já não é tão mais forte assim, ok? Vamos lá, mudando agora de país, saindo da Coreia, indo para a La Liga. Eu não faço La Liga, só vou fazer a menção aqui para 2 jogos, né? No sábado nós temos aí o Mallorca, que está na zona de rebaixamento, o primeiro da zona de rebaixamento com 25 pontos, na 18ª posição, recebe o Barcelona, que está em primeiro com 58 pontos. Aquela mesma história que eu falei da Itália. Vamos ver como esses caras voltam, né? Barcelona, teoricamente, muito favorito, porém, no entanto, estava parado. Vamos ver como que vai voltar. A mesma coisa para o jogo de domingo, Real Madrid e Eibar. Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu, está em segundo com 56 pontos, na cola do Barcelona. E o Eibar com 27 pontos na 16ª posição, também não é aquelas coisas. Real Madrid muito mais favorito para ganhar esse jogo, tá certo? No entanto, aquela coisa, como que esses caras vão voltar? Então só vou observar esses jogos, não dou entrada, a não ser que de repente me interesse colocar um escanteio ali, tá certo? Vamos para o outro jogo do domingo, esse eu vou trabalhá-lo, que é a Schweizer Cup. Quem não conhece a Schweizer Cup, é a Copa da Suíça, tá? As quartas de finais da Copa da Suíça, onde nós temos o Lausanne recebendo o Basel. Lembrando que são jogos mata-mata, perdeu, tá fora, igual a Pokal da Alemanha, tá certo? O Lausanne, para quem não conhece, ele é o líder da 2ª divisão da Suíça, ele está ganhando de braçada, tá certo? Ele chegou às quartas de final com 2 goleadas, uma na fase de classificação em cima do Lugano, que é um time da 1ª divisão, ganhou de 3-0 goleando, e o último jogo ele ganhou do Xanax por 6-0, atropelou o Xanax, que também é da 1ª divisão. Então estamos falando de um time da 2ª divisão que eliminou 2 times da 1ª divisão goleando e vai enfrentar o Basel. O Basel, muita gente conhece ele da Champions, ele está em terceiro na atual Super League da Suíça. E, bom, acredito que vai ser um jogo bem interessante, principalmente para gols, 2 gols pelo menos aí nessa partida, tá certo? Escanteios por volta de 6, ok? E agora vou fazer uma menção aqui à Turquia. A Turquia é um campeonato bem estranho, bem maluco, um campeonato que eu só vou mencionar por ele ser conhecido. Não vou falar mal, porque eu já fiz um dinheirinho no passado na Turquia, mas esse ano ele tá mais estranho do que ele já é. Então, olha só, a volta justamente na sexta-feira, com o jogo do Göztepe contra o Trabzonspor. O Trabzonspor líder com 53 pontos, enfrenta o Göztepe, né, está em 8º com 37 pontos, um time mais ou menos. Porém, tá uma loucura, cara, o campeonato turco esse ano, porque normalmente estamos na 26ª rodada, alguém já teria desgarrado, ainda não aconteceu. Então tem 4 times muito próximos, né? O Trabzonspor em primeiro com 53 pontos, o Başakşehir com 53 está perdendo só no saldo de gols, está em segundo, Galatasaray com 50 pontos está em terceiro e o Sivasspor com 49 dos 4 ali. Então eles estão disputando, mas na verdade parece que a briga é mais para ver quem não quer ser campeão, porque cada rodada o que está na frente perde ou tropeça para o outro passar. Então está um campeonato bem esquisito aí. Ele é interessante para escanteios, gosto dele para escanteios, eu vou observá-lo, mas eu não costumo fazer entrada de gols, porque ele é um campeonato bem estranho. Um dia, quem sabe, eu falo porque que a Super League da Turquia é estranha, tá? Um dia eu faço um vídeo sobre esse assunto. E agora, vamos para os 2 jogos, para finalizar aí o vídeo. A semifinal da Liga Promérica, né? Claro. Nós temos aí Costa Rica,
Catarinense recebendo o Saprissa, Catarinense naquele jogo bem sem vergonha que ele fez com o Guadalupe para se classificar, e o Saprissa que já veio de 4 jogos sem ganhar. O Saprissa não ganha 4 jogos e conseguiu a façanha de perder para o Universitário, tá certo, tinha alguns reservas, você não jogou numa má vontade danada, e eu só sei que o elenco do Saprissa, as mães foram muito homenageadas por apostadores do mundo todo, né? Eu vi o chat ao vivo, estava acompanhando o jogo aí, o jogo do Saprissa com universitários, e o pessoal xingou bastante Saprissa e me inspirou a fazer um outro vídeo sobre apostas em back, que eu vou fazer também. Mas enfim, favorito para esse jogo, obviamente Saprissa, se tiver molde 1, é favorito, né? Mas pode ser que o Catarinense use a mesma tática que usou com o Guadalupe e resolva trancar o jogo. Mas acredito que um gol vai sair nesse jogo aí, não vai ficar 0-0 não. O outro jogo, clássico, é LDA e Herediano. A Alajuelense vai receber o Herediano e vai ser um jogo bem interessante. 2 gols aí, eu acredito que saem nesse jogo, porque são 2 times que se jogam aberto, jogam para vencer, tá certo? Bom, então, esses são jogos do fim de semana. Então, espero aí que tenhamos muitos greens para todos nós, né? Jogos interessantes, jogos malucos, igual o da quarta-feira, né? Do Partizan e Estrela Vermelha, que hajam, lógico, sem violência, sem nada, né? Mas jogos assim que sejam emocionantes para todos nós. Então, muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Quem quiser se inscrever, me dá essa força, se inscreva no meu canal, me dê um like. Se você tiver um canal também, me passa aí que eu vou lá, me inscrevo e te dou um like também. Vamos lá, um ajudando o outro e a gente vai crescendo todo mundo junto. Tá certo? Então valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.